Pedro destaca 4 personagens. Quando ele começa, foi a respeito dessa salvação. Que salvação é essa? Essa que ele acaba de descrever, que acabamos de ler, é sobre isso que Pedro está falando. E ele destaca então nos versículos 10 a 12, 4 personagens. Vimos o primeiro semana passada, que foram os profetas. Um personagem que ele destaca aqui, no qual a eles foi revelado pelo Espírito de Cristo a ocasião, as circunstâncias, os eventos, vimos uma série de versículos que apontaram e descrevem essas coisas, e eles se debruçavam, eles pesquisavam, eles raciocinavam e queriam entender e aprender quando essas coisas iam acontecer, sobre essa graça que alcançaria aos gentios, e vamos ver daqui a pouco mais alguns textos que falam sobre isso. Eles estavam investigando as circunstâncias oportunas, também sobre o sofrimento e sobre a glória. A eles foi revelado, e não para si mesmos. E eles não entendiam perfeitamente tudo o que estava acontecendo, e vimos vários versículos sobre isso, que muitas vezes os profetas falavam essas coisas, mas não tinham plena percepção e entendimento do que era aquilo. O segundo personagem que vamos destacar aqui é a pessoa do Espírito Santo. Afinal, algum de vocês encontraram quais são os 4 personagens? Eu sei que você deve ter estudado, pesquisado, se debruçado ali sobre o texto e encontrou os 4 personagens. Quais são eles? Muito bom, eu sei que vocês não fizeram nada, mas tudo bem. O segundo personagem é o Espírito Santo, e ele inspirou esses homens, esses profetas, a redigirem, a escreverem as profecias. Todas aquelas profecias que nós vimos, é impossível que seja resultado da percepção e do conhecimento humano. Profetizar com tanta precisão sobre o futuro é impossível. Há muitos videntes em nossos dias, e até fazem profecias e acertam aqui e ali, mas nessa quantidade, qualidade e distância do tempo, séculos antes, esses homens falaram, desde 1500 anos de Cristo até 400 anos antes de Cristo, mais ou menos 1100 anos, esses homens, inspirados pelo Espírito de Cristo, estavam falando sobre Ele. A profecia não é resultado da especulação humana. O Espírito Santo os conduziu a escrever sobre os sofrimentos, sobre a glória, a ocasião. Veja o que diz Jesus, encontrando alguns homens logo após a ressurreição. Ele mesmo diz: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes a seu respeito o que constava em todas as Escrituras. Sofrimento e glória. O Senhor Jesus mesmo fez eles relembrarem. E tanta coisa escrita, e naqueles dias pouca gente, quase ninguém esperava que o Messias, o verdadeiro Messias, haveria de vir. 2 Pedro 1:21 diz assim: nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Essa palavra movidos aqui é a mesma palavra que nos evangelhos é usado quando um barco está navegando e o vento então enfuna as suas velas e vai empurrando o barquinho, vai dirigindo. O Espírito Santo dirigiu, não alterou a personalidade daqueles homens. Um era boiadeiro, outro era um sábio, outro era um rei, outro era um poeta e assim por diante. Esses homens foram inspirados por Deus
para trazer toda a profecia acerca da pessoa do Senhor Jesus. Toda a Escritura, o próximo, toda a Escritura é inspirada por Deus. A palavra aqui significa soprada, veio do hálito de Deus. Poucas partes do Antigo e do Novo Testamento são ditado, onde Deus escreveu, como por exemplo os 10 mandamentos lá na tábua. Ali foi um ditado, e na realidade foi Deus mesmo que escreveu aqueles 10 mandamentos. Toda a Escritura sempre é atribuída como tendo origem à pessoa de Deus. Assim, pois, veio a palavra de Deus, assim diz o Senhor. Nenhum deles, é isso que eu penso, é isso que eu desejo, eu acho que foi assim. Não, veio, pois, a palavra do Senhor dizendo, falou o Senhor dizendo. Essa é uma maneira hebraica de falar, né? Falar dizendo, e falou dizendo, e orou orando. É uma forma peculiar deles falarem. Eles sempre atribuem uma origem divina. E o que eles não entendiam era o que as profecias falavam que não eram para eles mesmos. E lá em Hebreus está escrito assim, falando de uma série de homens, de profetas, líderes, justos. Eles obtiveram um bom testemunho, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. E era isso o mistério. Como é que vai acontecer essa graça que alcançaria aos povos gentios? E Paulo vai descrever, principalmente em Romanos 9, os quais somos nós, a fim de que também desse a conhecer a riqueza da sua glória em vasos de misericórdia para a glória que preparou de antemão, os quais somos nós. E chamou não só dentre os gentios, mas também entre os gentios. Oséias diz, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era a minha amada. E no lugar em que eles disse, vós não sois o meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Que graça tão grande essa que haveria de alcançar os não gentios. Na verdade, como Deus havia declarado para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Espírito então inspirou sobre tão gloriosa graça e salvação. Mais algum versículo? Não. Aquilo intrigava, e por isso eles se debruçavam e estudavam como haveria de acontecer aquelas coisas. Esse então, a ação do Espírito Santo, primeiramente nos profetas e também nos pregadores. Veja ali o versículo 12, a eles foi revelado, mais na metade, né? Coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Então o Espírito Santo também inspirou, revelou. Paulo mesmo fala, o Evangelho, ele fala em Gálatas, que eu trago para você e me foi dado por revelação, a revelação do Espírito. Enviado do céu, eles vos pregaram o Evangelho. Então toda aquela prática, aquela pregação, o Espírito Santo então revelou aos profetas e também dirigiu os pregadores. E essa, né, é o terceiro personagem. Primeiro personagem, profetas. Segundo personagem, Espírito Santo. Terceiro personagem, os pregadores. Eles anunciaram este evangelho acerca dessa salvação, porque os profetas não falaram para si mesmos, mas para vós outros. E o Espírito Santo então trazia os pregadores
dirigidos pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, focaram em falar sobre o Evangelho da graça. Esse era o assunto que dominava, controlava e os limitava. Eles não saíam de forma alguma desse trilho. Falar sobre o Evangelho da graça era o que queimava o coração. Paulo declara em 2 Coríntios 2:2: nada me dispus a saber entre vós, senão Cristo e este crucificado. Esse era o assunto dele. Quero abrir um parênteses aqui. Tristemente, escandalosamente, vemos pastores, líderes de denominações, modificando os propósitos fundamentais da igreja. A igreja foi dada a responsabilidade de fazer discípulos, sustentar a comunhão, ensinar todas as coisas que você tem ensinado, a batizar, a celebrar a ceia, a manter a comunhão, a ensinar as Escrituras, preparar todo ministro para ser habilitado para toda boa obra. Usando o púlpito, o tempo do púlpito, para falar sobre homens. O púlpito é um posto para pregar a preciosa, poderosa, perfeita e pura palavra do Pai. O púlpito é para isso. E vemos homens, líderes, politizando a igreja. Igreja não tem partido, não tem ideologia. Nossa ideologia, nossa Constituição é esta aqui. A melhor Constituição. O melhor sistema de governo, pois Cristo é o nosso Rei. Nosso general é Cristo. A melhor forças armadas do mundo, porque Ele é o Senhor dos exércitos. O melhor ministério de ação social, pois Ele nos dá água e nos alimenta. Melhor sistema de saúde, porque cura a nossa alma, a nossa mente e o nosso corpo. As melhores estradas, a melhor estrada Ele nos dá. Qual é a melhor estrada que o sistema do céu nos dá? Cristo. Os melhores ministros, porque são ministros da reconciliação e da paz e da justiça. E homens estão criando partidos, e ai daquele por quem vêm os partidos. Nos dias de Paulo, pelo menos, era melhor, porque um dizia, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, os mais espirituais, eu sou de Cristo, mas hoje não. Hoje criam-se partidos, e se fala daqui sobre sistemas polêmicos, explosivos, polarizados, de homens iníquos, corruptos. A função da igreja é pregar única e exclusivamente o Evangelho. A igreja é qualificada na medida que se mantém dentro do que a Bíblia nos ensina e nos limita, onde lutamos pela unidade e pela comunhão. Cristo crucificado. A pregação de Pedro em Atos 2, versículo 37 e 38. Arrependei-vos, sejam batizados em nomes e recebereis o dom do Espírito. Cheio do Espírito, com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Não cessavam de ensinar e pregar a Jesus o Cristo. Vocês sabem em que sistema de governo eles viviam?
Eram dias onde nossos irmãos serviam de tochas na Via Ápia em Roma para iluminar a Via Ápia. Ela existe até hoje. Nosso Senhor foi submetido ao julgamento mais injusto e perverso. Mas foi o julgamento, o sofrimento que nos trouxe a paz. A igreja é o lugar onde a reconciliação se estabelece. A pregação de Pedro, eu tenho que ler aqui, gente. O próximo. É manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Julgai se é justo diante de Deus ouvir antes a vós mesmos do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. A pregação naqueles dias era sustentada pela pregação da ressurreição. Ora, falar sobre a ressurreição em Jerusalém, se ela não houvesse, se ela não tivesse acontecido, seria a coisa mais louca deste mundo. É mais ou menos como a gente dizer, olha, a gente chegar aqui em Curitiba e falar assim, olha, tinha um time que quase desapareceu. Mas ele ganhou todas as séries, ganhou a Libertadores, e semana passada jogou a final do Mundial com o Real Madrid. E estava perdendo de 4-0, mas nos últimos 5 minutos virou para 5-4 e hoje é campeão mundial. Esse time ressurgiu das trevas. Você sabe qual é esse time? Né? Já pensou eu contando essa história aqui em Curitiba? O que o pessoal ia dizer? É o Apocalipse, né? O cara ficou louco. Isso nunca aconteceu. É loucura. A mesma coisa era pregar sobre a ressurreição aonde? Em Jerusalém. O lugar onde todas aquelas coisas aconteceram. E assim foi. Pedro mesmo menciona aqui, no versículo 3, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pregar a tempo e a fora de tempo. Ai de mim se não pregar o Evangelho. A igreja, então, ela não é sustentada por ideologias, por filosofias, mas unicamente pela pregação do Evangelho e nada mais. E o Espírito Santo foi o principal promotor da expansão do Evangelho. Coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Essa palavra ela é muito interessante, perscrutar. Não é uma palavra comum do nosso vocabulário, e ainda mais uma palavra que vem de 2000 anos atrás. Essa palavra descreve a ação de inclinar-se para olhar alguma coisa. Quando você, olha aqui. Ou você estica os pescoços. Lembra? Você já esteve num lugar onde tem muita gente na tua frente, você quer ver alguma coisa que está lá acontecendo? Como é que a gente faz? Fica na ponta do pé? Essa palavra descreve exatamente esse tipo de observação, de movimento, de inspecionar, de curvar-se para olhar alguém que deseja familiarizar-se, alguém que está querendo. Então, o Evangelho, essas coisas que foram profetizadas, que foram pregadas mediante a ação do Espírito Santo nos profetas, aquilo atraía a atenção dos anjos, e os anjos foram tremendamente envolvidos ou totalmente envolvidos na trama da salvação. Anunciaram a João Batista, anunciaram a Maria, aos pastores. Na tentação eles estavam presentes, na ressurreição eles estavam presentes, na ascensão eles estavam presentes, no futuro estarão agindo neste mundo, estão presentes hoje na glória de Deus. Na parábola do filho pródigo, Jesus ensinava que eles se alegram.
Quando é que a gente produz muita risada nos anjos? O que faz cócegas nos anjos? Quando? Quando um pecador se arrepende, os anjos pulam de alegria. É por isso que a gente ouve os trovões, tá, gente? Estou brincando. Muito bom, muito obrigado. O quarto personagem são os anjos. Primeiro personagem, profetas. Segundo personagem, Espírito Santo. Terceiro personagem, pregadores, mensageiros. Quarto personagem, os anjos. Eles se alegraram. Veja o que diz Efésios 3:10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Principados e potestades são os anjos. É a organização angelical que nos é descrita na palavra de Deus. A graça de Deus manifesta aos anjos é conhecida. Anjos exaltarão a Cristo pela graça salvadora. Eu queria colocar também, mas vai tomar muito tempo, uma leitura cantada desse texto. É muito bonita também. Não vamos ler o texto todo, mas veja só, entoava um cântico que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Vi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e força e honra e glória e poder. Grande era a exaltação, porque o foco deles também era louvar a Deus, esse evangelho extraordinário que nos alcançou. Assim, a missão da igreja é falar sobre o evangelho, sobre o verdadeiro Messias que é Cristo o Senhor. Ele que deu a vida por nós. Hoje na ministração do louvor ouvimos sobre a situação, coisas que acontecem na nossa vida. Provas, lutas, dificuldades, derrotas, perseguição, alegrias, sucesso, prosperidade. São coisas da salvação. Naquele dia, aquelas pessoas estavam passando algo que eu esqueci. Veja, toda a perseguição e violência que estava acontecendo, Pedro ainda diz: honrai ao rei. Vocês acham que Pedro não sabia quem era Nero? Do sistema judicial da época? Da corrupção e da violência? O que ele disse? Honrai ao rei. Orem pelas autoridades, Paulo nos ensina em Timóteo, para que venham dias de paz e tranquilidade. E vemos homens chamados cristãos, pastores, xingando autoridades. É muito atrevimento. Pedro então serve para: levanta, coloca os teus olhos nesta salvação. Tão grande salvação. Era o foco dos profetas, do Espírito, dos pregadores e até dos anjos. Estudar, se aprofundar, conhecer. Era aquilo que dava alento. Vejam, as situações ao nosso redor não trazem grande esperança. Quando eu era jovem, há muitos anos atrás, como disse o Erno, eu não sei o que ele tomou hoje de manhã, mas o pessoal falava assim: o Brasil é o país do futuro.
O futuro já virou passado e ainda não vi nada. Em Cristo, temos as verdadeiras riquezas. O salário mínimo se torna um salarião grande, porque estamos cobertos de toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. O lar é um lugar de amor, de respeito, de crescimento. É o melhor sistema de governo. Cristo é o nosso Senhor. E é a salvação. Pedro disse: veja tudo o que está acontecendo. Vocês tiveram que fugir. Vocês estão sendo perseguidos, estão sendo queimados, fervidos em óleo quente, virando um hambúrguer de leão. Olhe para a salvação. Se por um pouco de tempo, mesmo apurado por fogo, mas redunda em glória indizível, é fonte de alegria e força. Quando você estiver num dia mau, como a gente cantou, vai olhar para a salvação. Medita na salvação. Qual é o seu projeto de vida? Construir uma casa, ou comprar uma casa, terminar a faculdade, pagar as contas, que por sinal esse mês vão aumentar, e você só vai terminar de pagar lá em junho, julho do ano que vem, não é assim? Claro que não, Joel. Talvez você quer se casar, ou está enfrentando doenças, está planejando uma viagem, preocupado com os filhos. Qual o seu projeto de vida? Todas essas coisas são lícitas, não há nenhum pecado nelas, tá, gente? A menos quando se torna a sua razão de viver e de eternidade. A salvação é um projeto para a eternidade. Essas coisas todas aqui são para essa vida. E temos que enfrentá-las. Não tem como. São inescapáveis. Fazem parte do nosso viver. A questão é quando essas coisas nos consomem, nos distraem e fazem nos perder nesses afazeres, nessas ansiedades que tomam conta do nosso coração e nos perdemos. Pedro então está declarando de maneira maravilhosa, descrevendo e definindo de maneira profunda o que é essa salvação. E como ela chegou até nós. Era o foco de atenção desses homens. A pergunta que eu faço para você: isso tem sido o foco da sua vida? Quantas pessoas têm ouvido acerca dessa salvação através de você? Quantas pessoas estarão sendo batizadas porque você levou a Cristo essa pessoa? Você já falou dele? Ou você está mais preocupado com quem vai ganhar a eleição ano que vem? O negócio da igreja é ganhar vidas, é proclamar Cristo, edificar vidas, preparar para que sejam habilitados para toda boa obra, para que, como Paulo fala em Colossenses, levá-los à estatura, à maturidade, a serem perfeitos, apresentar todo homem maduro em Cristo. E o que vai promover isso? O Evangelho da graça, somente isso. É nisso que devemos nos focar. A igreja, sempre que cooptou-se com poderes políticos e mundanos, se corrompeu, perdeu a sua essência, perdeu o seu poder, perdeu a sua graça, porque tem que minimizar e se adequar aos poderes desse mundo, e ela perde a sua essência. Você imaginou a igreja na China se cooptando com o sistema que está lá? Ou na Venezuela, os irmãos sabem o que acontece lá.
Esses dias eu vi que na igreja, na Venezuela, tem que colocar lá a fotografia do presidente. Mas aqui no Brasil é a mesma coisa. Eles colocam a fotografia do pregador, do fundador da igreja. Qual é a diferença? Percebe a sutileza da coisa? Na Nigéria, meninas estão sendo sequestradas das suas escolas, estupradas. Vem, Senhor Jesus, vem. Vamos falar da graça, do Evangelho. Que as nossas mídias se encham do poder da pregação, dirigida pelo Espírito Santo para a salvação de todo homem. Só isso pode mudar uma família, teu vizinho, libertar alguém que está nas drogas. É o melhor sistema de saúde, porque cura nosso corpo, nossa mente, a nossa alma. Cristo Jesus, pelo Evangelho da graça. Querido Pai, ajuda-nos a perseverar e manter a pureza, os princípios fundamentais e inegociáveis dos propósitos estabelecidos pelo Senhor para a igreja. Ajuda-nos, Senhor, a nos manter firmes nesses princípios. Em nome de Jesus, amém.